Há acontecimentos que parecem desafiar a lógica. Em determinados momentos da história, personalidades influentes desaparecem de maneira tão inesperada que deixam para trás muito mais do que saudade. Deixam perguntas, coincidências difíceis de ignorar, documentos inacabados, investigações interrompidas, agendas que jamais foram cumpridas. E quando isso acontece, nasce um terreno fértil para uma pergunta que acompanha a humanidade há séculos. Foi apenas um acaso? Ou existia algo muito maior acontecendo nos bastidores? Ao longo das últimas décadas, o Brasil testemunhou uma sucessão de óbitos repentinos, envolvendo figuras públicas cercadas por disputas políticas, interesses econômicos ou investigações de grande repercussão. Alguns desses episódios receberam explicações oficiais. Outros continuam envoltos por lacunas, circunstâncias incomuns e uma quantidade quase inesgotável de teorias. Neste documentário, revisitaremos casos que permanecem vivos na memória coletiva, justamente porque parecem resistir ao encerramento definitivo. Não para afirmar conspirações, mas para entender por que determinados acontecimentos continuam despertando tantas dúvidas mesmo depois de tantos anos. Porque às vezes, o maior mistério não está na resposta, está nas perguntas que nunca deixaram de ser feitas. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. Quando uma morte encerra muito mais do que uma vida, a história mostra que figuras públicas raramente representam apenas indivíduos. Elas carregam informações privilegiadas, mantêm relações políticas, conhecem bastidores, participam de decisões que nunca chegam ao conhecimento público. Por isso, quando uma personalidade desaparece de maneira inesperada, principalmente em momentos decisivos de sua trajetória, inevitavelmente surgem interpretações que ultrapassam a versão oficial. É exatamente isso que ocorreu em alguns dos casos mais emblemáticos da história recente brasileira. Segue uma versão mais aprofundada, mantendo o tom documental, misterioso e cinematográfico, mas sem apresentar especulações como fatos. Eduardo Campos, agosto de 2014. O Brasil vivia um dos períodos eleitorais mais intensos de sua história recente. Pesquisas de opinião eram divulgadas quase diariamente, alianças políticas eram redesenhadas e o cenário da disputa presidencial permanecia completamente aberto. Foi nesse contexto que o então candidato à presidência, Eduardo Campos, embarcou para mais um compromisso de campanha. O que seria apenas mais um deslocamento entre cidades, acabou se transformando em um dos acontecimentos mais marcantes da política brasileira naquele ano. A aeronave em que viajava caiu durante a aproximação para o pouso em Santos, litoral de São Paulo. A notícia interrompeu instantaneamente a programação das emissoras de televisão e tomou conta dos principais veículos de comunicação do país. Em poucas horas, o debate eleitoral havia dado lugar ao espanto coletivo. Além da perda inesperada de uma das principais lideranças da disputa presidencial, o episódio provocou uma reviravolta imediata no processo eleitoral. Estratégias precisaram ser reformuladas, alianças foram reconstruídas e todo o panorama político sofreu mudanças que poucos dias antes pareciam inimagináveis. Nos meses seguintes, especialistas em aviação conduziram uma investigação minuciosa para compreender exatamente o que havia acontecido. A conclusão oficial apontou uma combinação de fatores, envolvendo condições meteorológicas desfavoráveis, a tentativa de uma nova aproximação para pouso e aspectos operacionais relacionados ao voo. Sob o ponto de vista técnico, o caso foi considerado encerrado. Entretanto, fora do ambiente das investigações, outra narrativa começava a ganhar força. A coincidência entre o acidente
e um momento decisivo da corrida presidencial fez surgir inúmeras especulações. Em fóruns na internet, livros, vídeos e documentários independentes passaram a circular hipóteses que sugeriam desde interesses políticos ocultos até possíveis atos de sabotagem. Essas teorias, embora amplamente difundidas em determinados círculos, jamais encontraram confirmação nas investigações oficiais ou em provas reconhecidas pelas autoridades competentes. Ainda assim, determinados detalhes continuam despertando curiosidade entre pesquisadores independentes e parte da opinião pública. Questões relacionadas às condições do voo, à sequência dos acontecimentos nos instantes finais e ao impacto político imediato do episódio permanecem sendo discutidas anos depois. Talvez porque alguns acontecimentos ultrapassem o campo dos fatos e passem a ocupar um espaço diferente, o da memória coletiva, um lugar onde perguntas sobrevivem por muito mais tempo do que respostas, e onde cada coincidência parece alimentar a sensação de que ainda pode existir algo que nunca foi completamente compreendido. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe, juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. Clodovil, um fim cercado por perguntas. Ao longo de décadas, Clodovil Hernandes construiu uma trajetória pouco comum. Reconhecido inicialmente como um dos estilistas mais influentes do país, tornou-se uma figura constante na televisão brasileira, graças à sua personalidade forte, opiniões contundentes e uma franqueza que frequentemente desafiava convenções. Enquanto muitos preferiam discursos cuidadosamente calculados, Clodovil parecia seguir o caminho oposto. Criticava instituições, confrontava figuras influentes e fazia declarações que invariavelmente repercutiam na imprensa. Essa postura lhe rendeu admiradores fiéis, críticos ferrenhos e uma imagem pública marcada pela imprevisibilidade. Em 2006, ingressou na política ao ser eleito deputado federal. Mesmo ocupando um cargo público, manteve o mesmo estilo que o havia tornado conhecido na televisão. Seus discursos frequentemente questionavam estruturas de poder, criticavam privilégios e abordavam temas considerados delicados para a época. Independentemente da concordância com suas posições, era amplamente reconhecido por não evitar assuntos controversos. Foi justamente quando sua atuação parlamentar ainda despertava debates que ocorreu o episódio que encerraria sua trajetória de forma inesperada. Em março de 2009, Clodovil foi encontrado desacordado em sua residência após sofrer um grave acidente doméstico. Ele foi encaminhado ao hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos por alguns dias. Apesar dos esforços das equipes responsáveis por seu atendimento, seu estado clínico evoluiu de forma desfavorável, culminando em seu falecimento. As avaliações médicas e periciais realizadas na época apontaram que o quadro apresentado era compatível com a sequência dos acontecimentos descritos oficialmente, não sendo identificados elementos que alterassem essa conclusão. Sob o aspecto técnico, o caso foi considerado esclarecido. No entanto, para parte do público, a história nunca pareceu terminar ali. A personalidade combativa de Clodovil, aliada ao hábito de expressar opiniões sem reservas e às críticas dirigidas a diferentes setores da vida pública, contribuiu para o surgimento de diversas interpretações paralelas. Em programas de televisão, fóruns de discussão, livros e produções independentes, passaram a circular hipóteses sugerindo que poderia haver circunstâncias ainda não compreendidas em torno dos acontecimentos. Essas narrativas variavam bastante entre si. Algumas mencionavam possíveis interesses políticos. Outras falavam em coincidências consideradas incomuns. Havia ainda quem relacionasse seu desaparecimento a declarações que havia feito pouco tempo antes. Entretanto,
nenhuma dessas interpretações foi respaldada por evidências reconhecidas pelas investigações conduzidas pelas autoridades. Ainda assim, como acontece em muitos episódios envolvendo figuras públicas de grande projeção, o caso acabou ultrapassando o campo das conclusões oficiais e passou a integrar um universo onde fatos, lembranças e especulações convivem lado a lado. Talvez porque Clodovil nunca tenha sido uma personalidade comum, e quando alguém conhecido por desafiar padrões parte de maneira tão inesperada, as perguntas costumam permanecer por muito mais tempo do que as respostas. Até hoje, seu nome continua sendo citado em documentários, debates e produções dedicadas aos grandes mistérios envolvendo personalidades brasileiras. Não necessariamente pela ausência de uma explicação oficial, mas porque determinados acontecimentos parecem carregar consigo uma atmosfera difícil de ser completamente dissipada, alimentando uma curiosidade que resiste ao passar dos anos. P.C. Farias, um dos maiores enigmas políticos do país. Poucos personagens da história política brasileira despertam tantas discussões quanto Paulo César Farias, mais conhecido como P.C. Farias. Empresário e articulador político, ele ganhou projeção nacional ao atuar como tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor de Mello. Pouco tempo depois da posse do presidente, seu nome passou a ocupar diariamente as manchetes dos jornais, ao ser apontado como peça central em um complexo esquema de arrecadação de recursos e favorecimentos que desencadearia uma das maiores crises políticas da história recente do Brasil. As investigações conduzidas pela CPI do PC em 1992 colocaram o empresário no centro de um dos episódios mais emblemáticos da redemocratização brasileira. As revelações contribuíram para um processo que culminaria no impeachment de Collor, transformando P.C. Farias em uma das figuras mais conhecidas e também mais controversas do país. Depois daquele período, sua vida passou a ser acompanhada com enorme interesse pela imprensa. Processos judiciais, investigações e sucessivos desdobramentos mantinham seu nome constantemente em evidência. Muitos acreditavam que ele ainda detinha informações importantes sobre os bastidores do poder político e econômico da época. Foi nesse contexto que ocorreu um dos episódios mais misteriosos da história criminal brasileira. Na madrugada de junho de 1996, P.C. Farias e sua companheira foram encontrados sem vida em uma casa de praia localizada no litoral de Alagoas. A notícia repercutiu imediatamente em todo o país. Quase instantaneamente, surgiram dúvidas sobre o que realmente havia acontecido. Desde os primeiros momentos da investigação, diferentes interpretações passaram a disputar espaço. As análises técnicas realizadas ao longo dos anos produziram conclusões distintas, enquanto novas perícias levantavam questionamentos sobre aspectos que, para alguns especialistas, ainda mereciam esclarecimentos mais profundos. O caso percorreu um longo caminho na justiça. Houve mudanças de interpretação jurídica, novos exames periciais, reconstruções da dinâmica dos acontecimentos, depoimentos que nem sempre convergiam. Laudos apresentados em momentos diferentes chegaram a enfatizar elementos distintos da investigação, alimentando debates entre peritos, juristas e estudiosos do caso. Essa sucessão de reavaliações fez com que o episódio ultrapassasse o campo policial e passasse a integrar o imaginário popular como um dos grandes enigmas nacionais. Ao longo dos anos, inúmeras hipóteses passaram a circular. Algumas sugeriam que o empresário poderia revelar informações comprometedoras envolvendo figuras influentes da política e do empresariado. Outras defendiam interpretações completamente diferentes sobre as circunstâncias daquele desfecho. Essas narrativas ganharam espaço em livros, reportagens especiais, documentários e debates públicos.
Entretanto, nenhuma dessas especulações foi definitivamente comprovada por evidências capazes de alterar as conclusões jurídicas consolidadas ao longo do processo. Ainda assim, o caso continua despertando interesse de pesquisadores e jornalistas investigativos justamente pela quantidade incomum de controvérsias acumuladas durante décadas. Para muitos especialistas em história política e em investigação criminal, poucos episódios brasileiros reuniram tantos elementos capazes de alimentar dúvidas persistentes. Uma figura pública cercada por informações sensíveis, uma trajetória marcada por disputas de grande repercussão nacional, perícias discutidas, interpretações divergentes e uma sucessão de acontecimentos que, ainda hoje, provoca debates. Talvez seja exatamente essa combinação que explique por que, passados tantos anos, o nome de PC Farias continua sendo lembrado sempre que se discutem os maiores mistérios políticos do Brasil. Porque existem casos em que o encerramento oficial de uma investigação não é suficiente para encerrar também a curiosidade da sociedade, e algumas perguntas parecem sobreviver ao próprio tempo, permanecendo como ecos de um período em que política, poder e segredos caminharam lado a lado. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Teori Zavascki. Coincidência ou destino? Entre todos os episódios que alimentaram debates sobre coincidências envolvendo figuras públicas brasileiras, poucos provocaram tanta repercussão quanto a perda do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Reconhecido por seu perfil discreto, técnico e reservado, Teori construiu sua carreira no judiciário, longe dos holofotes. Diferentemente de outros magistrados frequentemente presentes no debate público, era conhecido por evitar declarações políticas e concentrar sua atuação na análise rigorosa dos processos que chegavam ao seu gabinete. Essa postura lhe conferia uma imagem de equilíbrio e imparcialidade, características que ganharam ainda mais destaque quando passou a conduzir um dos conjuntos de processos mais delicados da história recente do país. Como relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, cabia a Teori analisar investigações envolvendo autoridades com foro privilegiado. Em suas mãos estavam decisões capazes de produzir impactos significativos no cenário político nacional, atingindo parlamentares, ministros, empresários e diversas figuras de destaque da vida pública. No início de 2017, o trabalho do ministro atravessava um momento especialmente sensível. Diversos procedimentos importantes aguardavam definição. Novos documentos estavam prestes a ser analisados. Colaborações premiadas de grande repercussão encontravam-se em fase de homologação, etapa considerada essencial para o prosseguimento das investigações. Era um período de intensa expectativa, tanto nos meios jurídicos quanto na imprensa. Foi nesse contexto que, em janeiro de 2017, a aeronave de pequeno porte em que Teori viajava caiu durante a aproximação para pouso em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. A notícia rapidamente ganhou destaque internacional. Em poucas horas, não apenas o universo jurídico, mas todo o cenário político brasileiro foi tomado por uma atmosfera de surpresa e incerteza. As investigações conduzidas pelas autoridades responsáveis examinaram cuidadosamente os destroços da aeronave, registros de voo, comunicações entre piloto e controle de tráfego aéreo, além das condições meteorológicas existentes naquele momento. Ao final dos trabalhos, a conclusão oficial indicou que fatores relacionados à operação do voo e às circunstâncias da aproximação explicavam o acidente, não sendo identificados elementos que sustentassem a hipótese de interferência externa. Sob o ponto de vista investigativo, o caso foi considerado esclarecido.
Entretanto, o momento em que tudo aconteceu acabou se tornando o principal combustível para uma série de especulações. O fato de o acidente ocorrer justamente quando decisões consideradas estratégicas estavam prestes a ser tomadas fez surgir inúmeras narrativas alternativas. Em redes sociais, programas de televisão, livros e documentários independentes, multiplicaram-se hipóteses que buscavam estabelecer conexões entre o episódio e o contexto político vivido pelo país. Algumas dessas interpretações sugeriam coincidências incomuns. Outras levantavam possibilidades relacionadas aos desdobramentos das investigações conduzidas pelo ministro. Nenhuma delas, contudo, encontrou respaldo em provas reconhecidas pelas apurações oficiais realizadas até hoje. Ainda assim, determinados aspectos continuam despertando interesse entre estudiosos da história política brasileira. Não necessariamente pela existência de evidências desconhecidas, mas porque a sucessão dos acontecimentos ocorreu em um momento de extraordinária relevância institucional, tornando inevitável que diferentes interpretações surgissem ao longo dos anos. Talvez seja justamente essa combinação que mantém o episódio vivo na memória coletiva. Um magistrado conhecido pela discrição, conduzindo investigações de enorme impacto nacional em um período decisivo para a política brasileira, cuja trajetória foi interrompida de forma inesperada. Em muitos casos, são as coincidências que alimentam as teorias. E quando essas coincidências se cruzam com acontecimentos capazes de alterar os rumos da história, a fronteira entre os fatos documentados e as perguntas ainda presentes na imaginação popular torna-se um território onde o mistério parece resistir ao próprio tempo. O padrão que alimenta as teorias, observando esses casos lado a lado, percebe-se um elemento em comum, não necessariamente a existência de uma conspiração, mas a combinação de 3 fatores extremamente poderosos. Primeiro, pessoas que ocupavam posições de enorme relevância. Segundo, acontecimentos repentinos e inesperados. Terceiro, informações importantes que permaneceram inacabadas ou cercadas por expectativas. É justamente essa combinação que costuma alimentar teorias ao redor do mundo. Quando uma trajetória é interrompida antes de um momento decisivo, o cérebro humano tende naturalmente a preencher as lacunas. Buscamos explicações, procuramos conexões, questionamos coincidências e muitas vezes passamos anos tentando encontrar sentido, onde talvez nunca exista uma resposta definitiva. A própria história mostra que algumas conspirações acabaram sendo comprovadas décadas depois, enquanto muitas outras permaneceram apenas no campo das hipóteses. Essa dualidade faz com que o interesse por esses episódios continue vivo, alimentando documentários, livros e debates que atravessam gerações. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Talvez o verdadeiro fascínio desses casos não esteja na possibilidade de uma conspiração, mas na impossibilidade de eliminar completamente a dúvida. Quando uma personalidade influente desaparece em meio a investigações importantes, disputas políticas ou decisões históricas, cada detalhe passa a ser observado sob uma lente diferente. Coincidências tornam-se suspeitas. Silêncios transformam-se em pistas. E perguntas sem resposta acabam sobrevivendo por muito mais tempo do que qualquer conclusão oficial. No fim, a história costuma registrar os fatos, mas a memória coletiva registra também as incertezas. É justamente nesse espaço, entre aquilo que pode ser comprovado e aquilo que continua sendo especulado, que nascem alguns dos maiores mistérios da história contemporânea.
E talvez seja por isso que, mesmo décadas depois, nomes como Eduardo Campos, Clodovil Hernandes, P.C. Farias e Theory Zavascki ainda despertem tanto interesse. Porque algumas histórias terminam, mas certos enigmas parecem nunca aceitar um ponto final. E assim, mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.